Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, caríssimos telespectadores, hoje a liturgia nos apresenta duas dimensões muito importantes. O ensinamento de Cristo é para todos, para todas as pessoas. Não importa quem seja a pessoa. E o ensinamento de Cristo hoje no Evangelho vem para duas categorias de pessoas: para os pecadores e para os que se dizem justos, ou para aqueles que se sentem já mais próximos de Deus. Duas categorias de pessoas que convivem às vezes na sociedade. Nós convivemos na sociedade com tanta gente. Não ficamos fazendo distinção: este aqui é pecador, aquele não é pecador, este aqui é uma pessoa que teme a Deus, aquele é a pessoa que não teme a Deus. Não ficamos fazendo isso. Simplesmente convivemos e buscamos fazer isso de modo justo, honesto, respeitoso para com todas as pessoas. Contudo, devemos perceber aquilo que o Evangelho nos traz hoje. Se nós lembramos bem deste texto, Nosso Senhor chama um publicano, um pecador, para segui-lo. Assim como chama todas as pessoas, indistintamente. Nosso Senhor chama todos. A pessoa decide seguir a Jesus Cristo ou não. Então, este segundo momento da resposta ao seguimento de Cristo, não depende de Cristo, Ele já chamou. Depende daquele que é chamado. Depende de cada um de nós, se seguimos a Jesus Cristo ou não seguimos. Neste trecho do Evangelho, diz que Mateus seguiu a Jesus. Pecador, publicano, cobrador de impostos, seguiu a Jesus. E Jesus então se reuniu com ele para celebrar, poderíamos dizer assim, para comer juntos, para estar à mesa juntos. E muitos publicanos, muitos pecadores estavam ali, muitos cobradores de impostos estavam ali com Jesus sentado à mesa e também com os discípulos. Esta é uma categoria de pessoas, então. Os fariseus, diz o texto sagrado, viram isso acontecendo e perguntaram aos discípulos de Jesus: mas o mestre de vocês come com pecadores, com publicanos, com cobradores de impostos, pessoas que não são aceitas pelo povo, pessoas que não são bem vistas. E Jesus escutou a pergunta que eles tinham feito e respondeu. E aqui então é importante observar. Jesus disse: aqueles que têm saúde não precisam de médico. Isso é certo. Os doentes precisam de médico. Jesus olhou para aquele homem, Mateus, sentado na coletoria de impostos,
e o chamou. Então vejam, nosso Senhor sabe muito bem quem somos nós, se estamos doentes ou não, se somos necessitados desta cura, deste chamamento ou não. Nosso Senhor chamou Mateus. E continua a resposta de nosso Senhor. Aprendei, pois, o que significa, e agora Jesus está falando para os fariseus, para aqueles que se consideravam já incluídos, participantes, poderíamos dizer assim, seguidores já da palavra de Deus. Jesus diz a eles, aprendei, pois, o que significa, quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Então vejam, nós somos membros do povo de Deus. Pelo batismo, fomos feitos membros da Igreja de Cristo. Somos pedras vivas desta igreja construída na história por ação de Deus, por vontade de Deus. Somos as pedras vivas. Como pedras vivas, nós temos que cada um de nós saber qual é o nosso lugar. Nós não somos o alicerce, porque o alicerce desta igreja viva são os apóstolos. Estamos construídos sobre o alicerce dos apóstolos. A pedra angular, aquela que faz toda a construção ter sentido, é Jesus Cristo. E nós somos essas pedras vivas que fomos colocados para construir esta igreja viva. De modo que, quando nós construímos uma igreja de pedras, ela deve ser expressão da igreja viva. Não pode ser apenas uma construção. Deve ser expressão da fé, da piedade, do zelo, da nossa adesão a Jesus Cristo. Não pode ser apenas uma obra humana, não. Tem que brotar desta obra divina que somos nós. Trabalhados por Deus, construídos por Deus, para sermos o seu povo. Os fariseus, membros do povo de Deus, ouviram esta palavra. O Evangelho não diz qual foi a reação que eles tiveram, mas nós podemos então pensar. Se nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos que responder. E qualquer pessoa que escuta a palavra de Deus deve responder. Não importa quem seja a pessoa. A resposta é uma resposta que transforma a vida, que modifica o comportamento, modifica o modo de pensar, o modo de fazer as coisas. E quando nós respondemos de modo positivo, afirmativamente a esta proposta que Deus nos faz, nós então aceitamos isto que nosso Senhor diz no Evangelho. Compreendei bem isto, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. A misericórdia significa um coração aberto, acolhedor, um coração que compreende as pessoas, compreende todas as dificuldades que todo mundo vive, compreende até as negligências que a pessoa comete contra nós também, compreende até o pecado que as pessoas cometem. Compreendendo tudo isso, nós nos colocamos também como necessitados da graça de Deus e, em algum momento, todos nós sabemos e fazemos isso. Nós somos necessitados do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. Por isso procuramos de tempo em tempo realizar a nossa reconciliação com Deus através do sacramento da penitência. Procuramos o sacerdote, confessamos os nossos pecados, pedimos perdão, nos arrependemos e nos propomos a uma vida nova. E fazemos de novo. Nos animamos, nos ajudamos mutuamente para fazermos este caminho novamente. Os pecadores e os justos. Nós não podemos fazer oposição, porque nós somos também pecadores e justos. Às vezes somos justos, às vezes somos pecadores. Precisamos, como justos, se chegarmos a esta condição, precisamos ser misericordiosos. Precisamos ser acolhedores. Precisamos ser como Jesus, que não tem dificuldade nenhuma de ensinar a palavra de Deus para aqueles que estão no caminho errado. Precisamos ter esta coragem de falar do amor de Deus,
falar da compaixão de Deus por nós, da misericórdia de Deus para as pessoas que se sentem às vezes marginalizadas, à margem da vida. Precisamos atrair essas pessoas, como Jesus fazia. Precisamos nos aproximar dessas pessoas e dizer como Jesus: segue-me. Como seria bom se nós pudéssemos fazer isso sempre? Dos apóstolos, o único que teve e que dizia isso com clareza foi São Paulo. Querem chegar até Deus? Querem compreender a vontade de Deus? Façam aquilo que eu faço. Como seria bom se nós pudéssemos dizer isso sempre? Dizer para as pessoas: olha, se você quiser ser feliz, faça como eu faço e você vai ser feliz. Se você quiser encontrar a felicidade, quiser encontrar a Deus, pense como eu penso, viva como eu vivo. Então vejam, queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados, e hoje de modo especial pela palavra de Deus, a ter este coração largo, amoroso, acolhedor para com os irmãos e irmãs. Porque existem no mundo tantas pessoas que produzem o mal, e nós ouvimos isso na primeira leitura. Existem pessoas que dormem à noite pensando qual vai ser o mal que irão praticar no dia seguinte. Quando vai chegar, diz o texto, quando vai chegar a lua cheia para que a gente possa modificar a balança do peso? Nós podemos comprar as pessoas por um dinheiro qualquer e os pobres por um par de sandálias. Vejam, isso não acontece? Não. Não tem pessoas que são compradas por algum interesse, algum favor. Pessoas que são compradas por coisas que passam. Aqueles que fazem isso são maldosos. Aqueles que compram os mais simples, que oprimem os que são mais simples, que não consideram os mais pobres, são pessoas maldosas, não têm um coração como o coração de Nosso Senhor. Precisamos cuidar para que o nosso coração seja um coração como o coração de Jesus, amoroso, aberto, acolhedor, compreensivo, um coração seguro, reto, um coração que sabe amar, que sabe perdoar, um coração que sabe conduzir as pessoas até Deus. Que nós todos saibamos, cada um de nós, conduzir os irmãos e irmãs até Deus, o nosso Pai. Que nós saibamos evangelizar, anunciar a palavra de Deus, propor aos outros o caminho de Cristo, propor às pessoas este caminho bonito e que satisfaz, que é o caminho do Evangelho, o caminho para o reino dos céus. E que nós sejamos, diante dos irmãos e irmãs, um sinal ardoroso de nosso Senhor Jesus Cristo, que atrai para si todas as pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.